Glória a Jesus. Meus amados irmãos, mais uma vez a paz do Senhor Jesus. Peço aos queridos irmãos, agora, nosso pastor Antônio Filho, esse jovem, meu amigo, meu irmão, queridão, ele encontrou um tempo aí disponível para nos trazer, irmãos, uma palavra especial para aquilo que nós, como igreja, devemos fazer de melhor, que é servir. Então, o pastor Antônio Filho, desde já está com a palavra, os irmãos escutem. Quem não comprou a apostila, nós ainda temos a apostila aí, quarta-feira, quem quiser, entre em contato com o secretário geral, com o Jés vai estar fazendo outras inscrições para quem queira validar também a sua apostila. Pastor Antônio Filho. Desejo cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Quero externar minha alegria, a minha gratidão e o privilégio de estar aqui. Deus me ajude a abençoar. Glória a Deus. Quero agradecer ao nosso pastor Ayrton Júnior pela confiança. Confesso para os irmãos que a igreja que eu sou pastor, lá em Luciano Cavalcante, que eu não sou, estou pastor, né? Eu sou ciumento desse lugar do púlpito, viu? Eu tenho um ciúme do púlpito que você não tem noção. E quero agradecer ao pastor pela confiança. Hoje, no culto geral de doutrina, é o dia dele, mas ele abriu mão desse momento pelo zelo que também ele tem pela igreja que eu sei disso, conheço o pastor Ayrton Júnior. Agora tem um detalhe, é que o pastor Ayrton Júnior diz coisas aqui que eu vou dizer. Não vou trazer para vocês uma mensagem nova, não. Ele já pregou tudo que eu vou falar hoje, aqui quarta-feira que vem, ele já pregou aqui. Vocês estão cansados de ouvir isso, tá certo? O problema é que às vezes o pastor, que é o pastor da igreja, fala e o povo pensa que é brincadeira. O pastor diz e o povo diz, o pastor está com lorota, né? Então é diferente a coisa, meus irmãos. Amém? Ixi, amém? Amém. Comigo veio o meu presbítero, o presbítero Edivaldo, que eu chamo para os íntimos de Valdim. Valdir está conosco essa noite, a minha querida, a minha namorada de 38 anos, a bichinha estava louca para vir hoje, mas ela não pôde vir, ela estava numa creche medonha, né? E ela ficou lá cuidando daquela creche. A netalhada está toda lá em casa, hoje uma reunião com a vovó. Tá? E inclusive a Francisca Lima, que é a esposa do meu presbítero, ela não também pôde vir, porque ela dá aula de reforço para um neto meu, tá? Mas na quarta-feira que vem, elas estarão conosco. Glória a Jesus. Amém, queridos? Como o pastor Ayrton falou, quem não pegou a sua apostila, pega. Melhor investimento que nós fazemos é nós mesmos. Melhor investimento que nós fazemos é em nós mesmos. Não tem outro investimento melhor. A minha mulher, ela vai no centro. Aí ela procura comprar um sapato e tal, uma moda nova que chegou, mas eu vou, quando eu vou com ela, eu digo, filha, pega o cartão, comprar lá o que tu quer, que eu vou ali. Tu vai ali aonde? Vou na casa da Bíblia. Ela vai comprar livro, né, esposa? Então é investimento que eu faço em mim. Certo? Então, eu quero, essa apostila é muito rica. Eu sou professor de teologia e quando eu estou dando a matéria chamada, por exemplo, hermenêutica, a arte de interpretar, eu costumo dizer para os meus irmãos, comprem o melhor material que vocês puderem adquirir. Por quê? Quem prega, quem ensina, aprendeu o quê? 80% do que eu vou falar aqui vai se perder. 80% do que eu vou falar vai se perder. O senhor vai levar 20% do que eu vou pregar aqui hoje e quarta-feira que vem. Agora, quando você tem uma
No Antigo Testamento, a linguagem é ruminar. Ruminar é gostoso. Você vai ruminar, vai voltar aqui para dentro e vai entender que o material realmente é maravilhoso. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia no texto muito conhecido do Evangelho de Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17, para nós tomarmos por base esse texto. Glória a Jesus. Vamos lá. Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 24. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, tem uma pesca bem aqui atrás, ó. Certo? Só a diferença é que eu não sei se a mídia aí vai usar a mesma versão que eu estou usando, mas o sentido é o mesmo. Eu uso a NVI. Eu uso a NVI, essa daí não é NVI não, né? Não, essa deve ser corrigida, né? Vamos deixar corrigir. Eu uso a versão NVI, mas já vou me lembrar que na próxima semana eu vou trazer uma versão da corrigida, tá bom? Vamos lá, vamos ler o texto. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar. Presta atenção nesse versículo. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Repita comigo: jogue o anzol. Pronto. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles para pagar o meu imposto e o seu. Vamos orar? Mais uma vez, orar nunca foi demais, sempre é de menos. Pai, eu quero te louvar por esse momento, com a tua igreja, aqui em Gereissati 3, com os teus servos, com o pastor Ayrton Júnior, a pastora Ana Paula, toda essa família abençoada. Eu quero te louvar por esse momento, pelo privilégio ímpar que nós temos nessa noite, trazemos uma palavra concernente ao obreiro cordeiro, Senhor. Muito obrigado por tudo. Eu te oro e te peço graça, em nome de Jesus. Amém. Olhar para esse texto assim, avissareiramente, de uma grosso modo, a gente fica assim: mas o que se extrai daí? O que é que se tira do texto? Querido, Jesus, ele é, se você analisa bem o Novo Testamento, e se você analisa bem as andanças de Jesus como discípulos dele, Jesus está preparando homens para dar continuidade à obra que ele iniciou. Não era qualquer um que poderia fazer ou dar continuidade ao que Jesus iniciou. Tinha que ser homens preparados. Só que eu aprendi aqui na Bíblia, no meu tempo de ministério, que Jesus ele sabe preparar pessoas. Olha para mim, a melhor forma, Deus te pega na rua de profeta. A melhor forma de Jesus preparar as pessoas não é tão somente no seminário teológico, mas é na experiência da vida. Jesus, você conhece Pedro? Já estudou a personalidade de Pedro? Pedro era um cara turrão. Pedro era difícil.
O homem era estressado por natureza. Pedro era complicado. Jesus conheceu Pedro quando? O encontro de Cristo com Pedro foi onde? Numa manhã ruim. Quando Pedro tinha passado uma noite inteira tentando pescar sem apanhar nada. Aí imagina aí o prejuízo daquilo. Ter que pagar trabalhadores. Uma noite de pesca ruim, para quem é dono de uma empresa de pesca, é uma desgraça. Aí Jesus se aproxima de Pedro e fala assim: pode lá para dentro da água, porque eu quero pregar sobre ele. E Pedro fica às costas de Jesus e ele prega um sermão que Pedro ouviu. Primeiro que eles estavam lá. Aquele sermão mudou a vida de Pedro. Tanto é que, quando chegar no céu, eu vou perguntar o que foi que Jesus me deu. Agora, Pedro, lança-te ao mar alto e lança as redes para pescar. Ele disse: Senhor, eu passei a noite pescando, porque a hora de pescar é de noite, não é de dia, e não apanhei nada. Mas, segundo a tua palavra, eu vou. E você já leu o texto? A pesca foi assustadora. Jesus sabe onde os peixes estão, amém? Pedro diz: aparta-te de mim, pelo que ele ouviu na mensagem, pelo que ele viu da providência. Aparta-te de mim, porque eu sou um pecador. Isso, a partir de hoje você será pescador de homens. E a partir daquele dia, Pedro não pescou mais. E por que exatamente agora, no meio das andanças, Jesus diz: Pedro, vai pescar? Jesus tem cada um com a gente, né, pastor? A gente às vezes parece que não entende. Só que para Pedro não era uma pesca normal, porque para Pedro a pesca normal era a pesca grandiosa, o galão, espalhar o galão, pegar o peixe, jogar a tarrafa, puxar o peixe. Aí Jesus parece que faz assim para pisar na gente, né? Assim, lança o anzol. Você vai me entender. Esse é o nosso texto de hoje e da próxima quarta. Para que o Senhor fez isso, Antônio Filho? Ele está trabalhando. Sabe o que é que Jesus está fazendo comigo e contigo? E parece que você não está entendendo. Ele está trabalhando cada um de nós de uma forma, no seu tempo e do seu jeito. Aleluia! E às vezes a gente não quer entender. Já pensou o que é para Pedro ir lá para o mar e jogar o anzol e ficar lá? Aí vem um peixinho sem vergonha, dá uma mordidinha na isca e nada. Eu já tentei pescar também. E atribulei demais. Agora quando o bicho físico, não é não? Eu não sei quanto tempo Pedro ficou ali, sol na cabeça. O que era que Jesus estava fazendo? Trabalhando Pedro em sua personalidade, trabalhando Pedro em seu emocional, porque quem vai pescar não tem um tempo de reflexão maior e pior. Você joga lá pensando. Aí o Senhor disse: Pedro, quando tu pegar o primeiro peixe, porque o Senhor sabia que ia ser demorado, que ia ser dificultoso, até mesmo porque vinha um peixe que não era um peixe comum, era um peixe já que o Senhor indicou, que mandou, já vinha com a missão de trazer um dinheiro na boca para pagar o imposto de Jesus. Estamos nós, meus irmãos, como obreiros que somos. Obreiro não é só quem é pastor, não. Obreiro não é só quem tem cargo na igreja, não. Aceitou Cristo, é obreiro.
Aí na apostila, nós trazemos na página 1 uma rápida introdutória que eu quero pular ela, ou você, a apostila é sua, você vai ler a apostila em casa, mas eu quero passar para a página 2, que eu quero falar que tudo na vida, na existência, tudo começa com um chamado. Sabe por que é que você está aqui hoje à noite? Diga assim, porque eu quis vir. Foi nada. Sabe por que você é crente? Diga assim, eu sou crente porque eu quis ser. Ninguém está aqui porque quis estar. Nenhum de nós é crente porque decidiu ser. Nós somos o que somos porque Ele nos chamou. Tudo começa com um chamado. Se você vai ler depois, você vai entender que eu coloquei 4 chamados específicos para a nossa vida. O primeiro deles é o chamado para existir. Eu fui chamado para ser, chamado para existir. Houve uma guerra, uma briga. A nossa vida, irmão, a nossa existência, o nosso existir, já começou com uma contenda. Você sabia disso? Quem não sabia disso aqui? Já começou com uma briga, uma disputa. Milhares de outros queriam o nosso lugar. Vários espermatozoides corriam para entrar primeiro do que nós. Sabe por que você está aqui? Porque Deus disse, é você que vai entrar primeiro. Isso é um chamado para a existência. O salmista, eu anotei aí, no Salmo 139 vai dizer assim, é maravilhoso demais. Tu me formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma a sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto, esse no oculto aqui, é o ato conjugal do pai e da mãe dele. Quando no oculto me formaste, meu Deus do céu, e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram a minha substância ainda informe. Olha só, meu Deus, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. É o chamado, não é? A seguir, Deus nos chama para conhecê-lo. Deus nos chama para conhecer. A melhor dádiva do ser humano que existe é conhecer o Deus que criou. Deus nos chamou para conhecê-lo. Depois, Deus nos chamou para amá-lo. Como crente que somos, chamados, eleitos, escolhidos por Deus, que nos chamou para ser, nos chamou para conhecê-lo. Deus disse, eu lhe chamei, eu quero que você me ame acima de tudo e de todos. Deus não admite dividir esse amor com ninguém. O amor a Ele deve ser o primeiro e deve estar acima de tudo e de todos. Nós ganhamos um empresário, dono de uma rede de mercantis. Ele morou conosco na época numa outra igreja. E eu notava que ele era muito apegado aos bens materiais. Uma bela noite, depois de um culto, que Deus me deu uma palavra daquelas que faz o céu e a terra tremer, ele chegou para mim e falou assim, com os olhos marejando, disse, pastor, um dia, será que eu vou pregar assim? Eu disse, não, pode ser melhor.
Aí ele se animou e disse: quando? Vou perguntar besta. O carro do cara era um carro assim, de mais de 500 mil reais. Estávamos conversando na frente daquele carro. Irmãos, na hora o Espírito Santo me tocou e eu bati naquele carro e falei assim: quando isso daqui, eu não vou dizer a palavra que eu disse lá para ele, mas eu vou dizer uma palavra mais amena. Eu disse: quando tudo isso daqui for esterco para você. Ele olhou assim para mim e disse: por quê? Eu disse: porque por enquanto o seu Deus são os bens materiais. Quando o seu Deus passar a ser Jeová dos exércitos, vai pregar aqui. Se ele conseguiu, eu não sei. Também nunca vi pregar. Você entendeu? Eles chamaram-nos para amar a Deus. E vamos tentar o que nós queremos agora, porque essa lista vai se completar com o chamado a servir. Ei, você não entendeu bem? A dicção está boa? Eu não falei ser visto. Eu não falei ser visto. Eu não estou hoje à noite aqui para ser visto. Eu vou lhe contar daqui para outra quarta-feira. Teve uma época na minha vida que eu queria ser visto. Teve. E eu paguei um preço, você não tem noção. Se eu me lembrar, eu conto. Mas Deus me fez entender que eu não estou aqui para ser visto. Eu estou aqui para servir. Aleluia. Alguém, certa feita, disse: quem não vive para servir, não serve para viver. Então, se você está na igreja e você não entendeu ainda que você foi chamado para servir, você não entendeu nada. Porque o próprio Filho de Deus, ele diz para nós que veio para servir. E aqueles que estarão no céu com ele também disse: não se preocupe não, porque naquele dia eu vou servir a vocês. Está me entendendo, igreja? Quem tem a apostila, vira a página, na página 3, vai dizer: o obreiro e suas funções ministeriais. Nós somos a igreja e parece que nós não entendemos ainda o que é igreja. Sabe? Parece que nós não sabemos o que é culto. Irmãos, culto não é uma mera reunião. Culto é uma assembleia diante daquele que está sentado no trono. Eu costumo dizer lá onde eu sou pastor, que no culto a gente tem que dar o nosso melhor, é a melhor roupa, é o melhor perfume. Não é vir de qualquer jeito. Todo esse banguelado velho no culto. Amém ou amém? Amém. Difundiu-se uma ideia entre os pentecostais, que somos nós, amém? Principalmente nas Assembleias de Deus, de que a vida ministerial é uma escadinha. Você começa com crente, aí passa para auxiliar, aí passa para obreiro, aí passa para diácono, aí passa para presbítero, aí passa para evangelista, aí termina como pastor. Quando chega em pastor, aí acaba com suas expectativas, porque não tem mais nada, você consegue daqui a anos. Não é não? Eu vou ser aqui agora, cheguei a pastor, só não dá, não tem mais expectativa, não tem, por quê? Depois do pastor não tem mais nada. Não existe isso, irmão. Deus ele tem chamados específicos, isso é bíblico, lá em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva errou.
Escolham 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, de boa fama. Para quê? Para servir a mesa. 7 diáconos. Aí entre eles foram 2 caras que nunca foram diáconos. Eram evangelistas de primeira mão. Quem é? Estevão e Filipe. Nunca foram diáconos, eram evangelistas. Ganharam nomes de almas. Quem errou? O Espírito Santo. O Espírito Santo não erra, né? Quem errou foi a igreja, a instituição. Nós, os homens, aqui erramos. Pensamos que consagramos um presbítero, aí consagramos um demônio. Eu disse ao pastor Ayrton Júnior que nós erramos muito nisso. Vai para cá. Nos anos 90, quando eu fui aceito por Jesus, porque eu não aceitei a ele, porque a vida era eu, mas naquela época, nos anos 90, quem deu mais trabalho a pastor, sabe quem foi? Quem é daquela época vai lembrar? A mocidade. A mocidade nos anos 90, meus irmãos, dava uma dor de cabeça para o pastor, e a igreja era lotada de jovens, mas dava trabalho. Dos anos 90 até os anos 2000 isso aconteceu. Dos anos 2000 até 2010, pasmem, quem mais deu trabalho a pastores foram músicos. Nunca vi uma época que tanto demônio tocando nas igrejas. De 2010 para cá, quem mais dá trabalho a pastor não é mais as músicos. Não são mais os músicos. Alguém se arrisca a dizer quem são? Os obreiros. Eu fui pregar numa conferência de pastores aqui em Fortaleza. De várias denominações se juntaram para fazer um simpósio sobre o tema servir com excelência do reino. Fizeram os pastores uma reunião com os 3 pregadores e eu estava lá para a gente ouvir os pastores, para dali nós 3 fazermos uma apostila e pregar em 3 noites. A gente ouvindo cada um, aí eu disse assim: eu tenho uma dificuldade, pastores. A minha dificuldade é que quando eu faço um relatório, os meus obreiros queimam muito as escalas. Eu ponho os caras, eles não vêm. Me liga em cima da hora dizendo que não pode. Aí outro disse: pastor, a minha dificuldade é que os meus obreiros não gostam muito de estudar e querem pregar. Aí outro disse: a minha dificuldade, pastor, é que eu tenho uma leva de obreiros que não dizimam na obra. Aí eu disse: eu posso falar? Se deve, pastor, você vai pregar. Eu disse: essa conversa que nós tivemos aqui, eu escutando, eu descobri o culpado de tudo isso. Aí perguntaram: quem é o culpado, pastor? Vocês, os pastores, é que são os culpados. Que é isso, pastor? Vocês é que são os culpados. Sabe por quê? Porque não se fazem mais obreiros como antigamente. Se consagra obreiro hoje pelo tamanho do comércio que ele tem, pelo carro que ele possui, e não pelo chamado que ele tem, se ele é amigo do pastor. Aí se consagra o obreiro. Aqui eu te provo, é meu presbítero. O prêmio meu na igreja que eu sou pastor e não dizima, desce. Aqui você não prega nada, você tem moral para pregar aqui. Você não tem moral para pregar. Você vai pregar o quê? Você pode dar a palavra de oferta?
Você vai dizer o quê? Meus irmãos, eu não sou fiel no dízimo não, mas você tem que ser, irmão. Você vai dizer o quê? A senhora ninguém diz amém, né? Eu quero rapidinho aqui falar para mim dessa escalonagem. Primeiro vem o auxiliar. O que é o auxiliar? O auxiliar é quem? É o cooperador. Foi um cargo criado para desenvolver pessoas e qualificá-las a servir na hora do culto, recepcionando, ajudando a manter a ordem do culto, está à disposição do pastor, é o obreiro. Lá no Oroz entrou um cara armado de faca na igreja, matou o pastor central, matou o pastor, passou pelo porteiro, passou por todo mundo, esfaqueou o pastor, porque ele era bem frouxo. Matou o pastor e foi embora. Na igreja que eu sou pastor agora a segunda vez, na primeira leva, apareceu lá no nosso bairro, na nossa área, um rapaz que se levantava no culto e dava murro na cara de pregadores. Aí eu disse para a minha mocidade, meu filho, me bota para pregar no nosso culto de mocidade, que sabe que eu vou estar voltando para uma cruzada, aí eu prego aqui no culto de mocidade. Meus irmãos, aqui onde está essa irmã sentada, a gente sentada aqui, o cara chegou e sentou. Se vai dar na minha cara, Jesus, quebrar o pau da velha cabeça dele todo mundo. Pastor, o senhor não é crente? Sou pastor em nome da vida, irmão. Eu dando uma aula no seminário teológico sobre ética, alguém perguntou, pastor, o crente pode matar? Eu disse, não. O crente não tem que andar matando ninguém. Mas eu tenho 3 filhas e agora 5 netas e 1 neto. Aí eu estou na minha casa. Aí entram 2 indivíduos armados para estuprar minha mulher, minhas netas e minhas filhas. Aí me põe de joelho com a arma na minha cabeça. Aí, por detrás um vacila e deixa a arma de bobeira. Aí eu pego a arma. Tu acha que eu vou me ajoelhar e pedir a misericórdia para ele? Eu meto bala dele. Agir em legítima defesa do terceiro, e principalmente da minha família. Eu não vou sair brigando com ninguém, que eu sou servo de Deus. Amém, querido? Não vai brigar com não, pelo amor de Deus. É um pastor de disciplina. O pastor tem filho, não mandei nada. Não presta atenção. Depois daí vem o diácono. O diácono, na introdução eu já falei sobre o que é diácono, tá? Que é aquele que se levanta rapidamente. O diácono é um servo que serve e ajuda a igreja. Na Bíblia, eles tratavam de assuntos administrativos e prestavam ajuda aos fiéis. Enquanto os pastores se dedicavam à pregação e ao ensino. Trabalho do diácono. Quem é diácono aqui? Levante a mão. Vamos lá. O trabalho do diácono na igreja é diminuir a carga de trabalho do pastor. Ou dos presbíteros. E suas principais funções são, vamos lá, diáconos. Primeiro, ser assíduo. Sabe o que é assiduidade? É aquele que nunca falta. Ser assíduo, pontual no cumprimento de seus deveres, priorizando a obra de Deus. Depois, organizar e distribuir
a ceia do Senhor. Depois, deve ser constante, dizimista e ofertante, demonstrando assim exemplo para os demais irmãos na fé. Ser frequentador de culto, inclusive o de doutrina. Aluno da EBD, aluno da escola dominical. Gente, eu já tive a honra de ser professor titular da escola bíblica dominical da nossa sede geral. Eu já tive essa honra de ser professor titular por um ano da escola bíblica dominical da sede. Na congregação que eu sou pastor, fui superintendente geral da EBD, do Ministério Bela Vista, em todo o Ceará, por 2 anos. Na congregação que eu sou hoje dirigente, eu não dou aula na escola bíblica dominical, mas também não falta uma aula, eu estou lá. Eu tenho que estar ensinando. Amém, queridos? Glória a Deus. Zelar pelo edifício que é a casa de Deus, dos bens da igreja, recolher ofertas e dízimos, ser fiável, e para desenvolver bem o seu chamado, algumas exigências são feitas. Por exemplo, ter bom testemunho, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Além disso, o diácono deve ter boa reputação do de fora e gerenciar bem a sua casa. Papel do diácono. Ou seja, o diácono precisa ser alguém responsável, fiel, honesto, organizado e temente a Deus. Presbítero. Presbítero é o mesmo ancião na Bíblia. Isso fala de maturidade, experiência do cuidado com a igreja. Quem é presbítero aqui? Vamos lá. É aquele que ensina e busca manter a ordem da igreja. É alguém com autoridade. Gente, eu estou falando autoridade, eu não estou falando de abuso de autoridade. Porque tem gente que é tão enjoado, vou falar sobre isso aqui, que não dá um sorriso para ninguém. Mas, senhor irmão, como quem diz, não me toque que eu estou glorificado. Cuidado que eu sou presbítero. E daí? E daí? Ei, quer que eu diga uma verdade? No céu não vão entrar presbíteros. No céu não vão entrar diáconos. No céu não vão entrar auxiliares, nem evangelistas, nem pastores. Mas no céu só vai entrar santo, lavado e remido no céu de Jesus. Pelo amor de Deus. Aí tu pensa que é o quê? Eu sou presbítero. E daí, meu filho? Você é só aqui na terra. Viu? Então olha só aqui. A sabedoria é a principal ferramenta do presbítero. E este tem a sensatez para cuidar e tratar o servo de Deus. Na igreja primitiva não havia distinção, não diferença entre o presbítero e o pastor. As principais funções do presbítero eram pregar e ensinar. Depois, resolver questões difíceis, orar pelos doentes e pastorear. Função dos presbíteros. Irmão,
Eu fico preocupado, pastor, e pastores que é cristão, evangelistas, presbíteros que é cristão, é que chegamos em algumas igrejas para pastorear ou algo do tipo. Chegamos nos presbíteros. Quando eu vou assumir uma igreja, eu faço um teste em todo mundo. Domingo e terça, e prega só eu. É culto de missão, é culto de família, é culto de ceia, é culto de celebração. Domingo é meu. Domingo na igreja é meu. Eu sou o pastor da igreja e eu falo com o meu povo todo no domingo. Terça-feira a doutrina é comigo. Eu sou responsável de ensinar o povo de Deus a palavra de Deus. Comigo. Na quinta-feira eu testo todo mundo. Para pregar você. Para pregar você. Quinta-feira é você. E eu vou estar aqui na plateia. Se eu não chorar, você está morto. Pelo amor de Deus. Agora minha mulher diz assim: amor, me convidaram para pregar. Eu disse: foi, amor, vai lá, não, vamos lá. Ela, não, outro não vai. Eu disse: por que eu não vou? Ela vai dizer: mas amor, tu vai ficar no culto? Oxente, porque tu vai pregar. Eu não posso adorar Deus no culto, não é? Vai pregar na tua frente. Deixa tu dar comigo, não quero pregar para ouvir. Deixa essa tua. Porque o povo pensa que eu sou crítico. Não, eu não sou crítico, não. Eu não sou crítico. Eu sou muito. Sou muito crítico. Mas o crítico é do carro. Tá? Se o obreiro meu disser uma besteira, se preocupe que eu não vou pegar o microfone depois de manchar, não. Irmãos, vamos orar, vou terminar o culto, mas depois eu chamo ele. Assim não é, filho. Você sempre me arrepende. Não desmonte o que eu estou montando, pelo amor de Deus. Me ajude. Tá? Então, presbítero é isso aí. Amém, queridos? O evangelista. A palavra evangelista é um substantivo presente no Novo Testamento derivado do verbo grego evangelizomai. O que é isso, pastor? Significa trazer boas novas, anunciar boas novas, ou basicamente evangelizar, pregar o evangelho. No Antigo Testamento, o termo equivalente seria o hebraico me-passé. Entendeu? O que é isso? Utilizado, por exemplo, no livro do profeta Isaías 49, 41, 27, 52, 7. Você vê lá. Denotando o mensageiro portador de boas novas. Já no Novo Testamento, esse verbo é bastante comum, sendo aplicado a Deus, Gálatas 3:8, a Nosso Senhor, Lucas 21, aos apóstolos em suas viagens missionárias, bem como aos cristãos comuns da igreja. Evangelizar. Ou seja, todo crente é evangelista. Tem dois tipos de evangelistas na igreja: aquele que evangeliza a toda criatura e aquele que evangeliza para edificar a igreja. Só tem dois tipos. Um Deus chama, que é você, e o outro Deus dá. São aqueles que são evangelistas que pregam a palavra de Deus. Tá certo? As características principais de um evangelista: é comprometido com sua igreja local. Depois, é um homem de caráter. Nada pior do que eu estar pregando aqui e a minha mulher vai nessa mão. O que eu digo aqui, eu não vou dizer nomes, não é mera especulação e nem nada fantasioso. O que eu digo são casos que eu já ouvi. Já ouvi de mulher de pregadores de algumas igrejas que vão pregar e a mulher dele fala assim: amor, não vou hoje porque não estou me sentindo bem. Mas é porque ele vai pregar. O evangelista é cheio do Espírito Santo e de sabedoria.
é corajoso. Eu disse ao pastor, quando eu cheguei, que eu fui pregar, sábado à noite eu preguei num congresso de mulheres, lá da nossa Bela Vista do Aquiles. E o tema lá foi muito complicado. O tema era mulheres no altar da santificação. Ora, quando falou em santificação, eu disse, vou pegar a grade teológica, sistemática, do que é santificação, para mim é fácil passar. E eu disse, para com isso, é muita formalidade. Vai falar sobre pilares da edificação da vida de Moisés. Jeová, foi isso que eu falei. No domingo de manhã eu preguei sobre uma conferência da EBD de São Cristóvão Mundo, e o tema era a importância dos dons espirituais para a igreja atual. E eu comecei com uma pergunta, a pergunta foi: vocês creem nos dons espirituais? Se eu perguntar aqui hoje à noite, quem crê nos dons espirituais? Quem crê nos dons do Espírito Santo? Só quem crê. Nossa. Aí me abre a porta para uma outra pergunta. E a pergunta é: se nós cremos nos dons do Espírito Santo, quem é minha língua? Por que é que os dons do Espírito Santo não são tão evidentes hoje na igreja? Se o pastor me vier depois de outra causa, eu conto por que é que não se vê mais os dons do Espírito Santo na igreja. Por que não se vê, pastor? Quem é o culpado? Bom, deve ser o Espírito Santo, não? Que tirou férias para Miami? Não é? Tem um culpado por aí. E a Bíblia mostra quem é. Então, tem que ter coragem para pegar essas coisas. E tem irmão que tem vontade de envolver a gente, sabe? Uma vez eu preguei uma mensagem, uma mulher falou assim: quero que o senhor vá lá em casa depois. Eu disse: vou, meu irmão, um cafezinho e tal, uma bolinha de como, né? Não tinha crente, não tinha Bíblia. Eu ia dar um lanche lá, quando eu cheguei lá, ela botou o dedo na minha cara. O filho dela era membro da igreja, era pastor. A mulher botou o dedo na minha cara e disse: o senhor é muito. Vocês se lembram do termo que eu uso? Foi um termo pejorativo, de enxerido para o. Eu fiquei muito na hora. Ela disse: irmão, por quê? Ela disse: quem foi contar a minha vida para o senhor? Eu disse: pergunte para o seu filho que congrega comigo, você já me contou alguma coisa sobre a senhora? Eu disse: mãe, eu nunca falei da senhora para o pastor. Ela disse: olha, o senhor pregando hoje, o senhor disse coisa da minha vida que eu nunca disse para ninguém. Eu disse: não, senhor, eu queria. Quer dizer que eu disse coisa da senhora que a senhora nunca disse para ninguém. Foi? Já, é um amigo meu que me contou. Quem é? O Espírito Santo. Você tem que ter coragem para dizer algumas coisas. Vamos lá. O evangelista precisa pregar Cristo. Pregar Cristo. Depois, ele é focado na pregação do Evangelho. Depois, sua maior satisfação é ver vidas se converterem. Aí quem teve comigo agora, que domingo foi, Valdir? Foi mês passado, nesse mês. Fui pregar em Canindé. Nossa Bela Vista em Canindé. Quando pregamos a mensagem, fizemos o apelo, 4 vidas para Cristo. Meu irmão, em Canindé, 4 vidas para Jesus. No meio daquele ninho ali, é bênção demais, viu? Então tem que pregar Cristo. Depois, é focado na pregação do Evangelho, satisfação em ver vidas se converterem, estar sempre atento à voz de Deus. Sempre atento à voz de Deus. Quem é evangelista? Sempre atento à voz de Deus. Sempre atento à voz de Deus. Minha mulher reclama. Porque na nossa cabeceira da cama é livro, é Bíblia, é caneta, é papel, porque às vezes ela pode de madrugada.
Gente, eu já recebi explicação de texto bíblico dentro do grego dormindo. Eu tenho que me acordar e anotar, senão eu esqueço. Presta atenção. O evangelista, ele é conhecedor das Escrituras e as expõe com ousadia. E nessa vez que eu ouvi o pastor, a Bíblia, eu queria pedir, pastor, o senhor pode vir aqui? Aí tá bom, pastor, fique aí e vire-se para a igreja. Vocês conhecem esse homem? Tem certeza? Mas não conhece por dentro. Vou lhe relatar um pouquinho da vida dele que ele não contou para mim hoje. Ou não contou nunca. Na Bíblia, um pastor é uma pessoa que cuida dos outros membros da igreja. Ele cuida de cada um dos senhores e das senhoras. Senhor, quando você tem um rabo de foguete, quantos aqui se preocupam como eu estou recebendo? Quantos ligam todo dia e perguntam como é que ele está? Quem chega no final do mês e pergunta, pastor, o senhor conseguiu saldar todas as suas dívidas? Quem no domingo de manhã algo tipo chega, pastor, hoje eu senti meu coração daqui seu almoço com a sua família. Sabe, isso é um tapa na nossa cara, isso. É um cara que enquanto você dorme, muitas das vezes ele está orando e chorando por você. Você já chorou por ele? Talvez não. Mas com certeza já o fez chorar. Ele entende cada um das senhoras e dos senhores. Nem todo mundo entende. Ele procura não julgar a nenhum de vocês, uma vez por outra. Algumas pessoas o julgam de forma errada. É assim ou não é? Obrigado, pastor. Viu como é obediente? Humilde. Pastor tem coração, gente. Tem sentimentos. Sente dores, tem dilemas. Tem coisa que esse homem passa que nem a pastora Ana Paula sabe. E nem os filhos sabem. Se eu disser para vocês que eu já fiz carta de suicídio, eu contei aqui, não contei? Às vezes minha mulher me olha e diz assim, amor, o que é que você tem? Eu disse, Jesus, não, eu sei, mas tem um negócio errado. O que é que está acontecendo? Eu disse, nada. Nada não, eu te conheço, mas não conheço por dentro. De acordo com a Bíblia, os pastores fazem parte da liderança da igreja, junto com aqueles que têm os dons do ensino e evangelização. Essa liderança torna toda a igreja mais forte e capaz de cumprir sua missão. Jesus é o maior exemplo do que é ser pastor. Ser pastor é uma grande responsabilidade. A Bíblia diz que os pastores e outros líderes terão que prestar contas a Deus por seu serviço. Irmão, diz a Bíblia que você vai prestar conta das suas obras, mas da sua alma vai prestar conta ao pastor.
além da dele, dá para esta conta da sua. Meu Deus do céu, misericórdia dos pastores, né? O trabalho não é fácil e tem grandes desafios. Por isso, cada pastor precisa muito da graça de Deus. Como devemos tratar os pastores? A Bíblia ensina a tratá-los com todo respeito. O trabalho de pastor é muito importante para a igreja, mas não é fácil. Devemos fazer tudo para ajudar e encorajar os pastores, tornando seu trabalho mais poderoso. Vai dizer o autor do Novo Testamento que faça de tudo para o seu líder não fazer a obra gemendo. Nenhum pastor é perfeito. Mas ninguém é perfeito, né? Eu vejo a igreja no Brasil que o pastor chamou toda a igreja, a diretoria, e disse: o segundo assume porque eu tenho pecado, com fulano de tal, caí, já conversei, estou indo para casa agora, decidi na minha vida que eu vou conversar com a minha mulher. Foi para casa e disse, chamou a mulher e disse: traí você. Chamou os filhos e disse: traí vocês. Vou sair, vocês decidam a minha vida. Daqui a pouco o telefone dele toca, a mulher disse bem que quando ele entra em casa, os filhos, 3 filhos lindos que ele tinha já, rapaz e moça, correram para cima do pastor, abraçaram ele chorando, chamando de paizinho. Ele se ajoelhou no chão e disse: filho, eu conheço Bíblia, e Jesus te dá o direito de você me deixar, porque eu fiz você vítima. Se ajoelhou. A mulher dele disse que eu orei ao Senhor, e o Senhor disse: minha filha, eu vou lhe apoiar. Na decisão que você tomar, eu vou lhe apoiar. Você tem todo o direito de deixar ele me trair. Mas eu conheço seu coração. Você ama esse homem. Você não quer deixar, você quer perdoar. E ela perdoou. O telefone dele toca. Eram os pastores: pastor, vem aqui que nós tomamos uma decisão. Ele volta para a igreja. Nós nos reunimos e chegamos a um denominador comum. Todos nós aqui devemos até a nossa alma cair do homem, levantar de Deus. Nós não queremos perder você como pastor. Estamos lhe perdoando e você continua. Foi um caso ímpar aqui no Brasil. Tem pessoas na igreja que procuram um defeito do pastor para derrubá-lo. Eu preguei sábado, eu preguei domingo de manhã e eu preguei domingo à noite no Horizonte. E eu disse para aquela igreja a primeira coisa que eu vou dizer aqui, repetindo esses 3 cultos na frase. Quando Moisés saiu do Egito, saiu como assassino fugitivo. Quando ele voltou para o Egito, voltou como um santo transformado. Quando ele saiu do Egito com o povo, era um santo conduzindo um bando de gente no mundo transformado. Mas a própria irmã dele e o irmão dele se levantaram contra ele. É só Moisés que é profeta. Deus só usa ele. O que aconteceu? Deus estendeu a mão, encheu Miriam de... Arão, quando viu, se jogou e disse: Moisés, pega aí a Deus por mim, ele me lasca também. Moisés orou, Miriam ficou 7 dias fora, Deus a recuperou. Deus disse: quando eu quiser me revelar um profeta, eu falo com ele em visões ou missão, e o que eu digo é nesse mundo. O que é que ele ensinou? Não se levante contra o homem de Deus que Deus colocou. Repetiu o que eu disse nas 3 vezes, eu vou repetir aqui: cuidado com a lepra. Quer se levantar contra alguém? Se levante contra o diabo, meu irmão.
Não se levante nunca contra o seu pastor. A queda é lastimável. O preço é incalculável. Amém ou não? Amém. O obreiro e o culto. O que é o culto? Esse é o caminho. Você quer o culto? Você esperava hoje fogo, era? Esperava hoje fogo? Veio foi couro, né? Vamos lá. Culto é uma reunião do povo para adoração, louvor, confraternização e aprendizado, através da pregação da palavra. O ambiente de culto deve ser um lugar de reverência, porque nas palavras do apóstolo Paulo é essência, ordem e espiritualidade. É durante o culto e eventos na igreja que o obreiro mais tem contato com os membros de uma forma geral. É nesse momento que ele é observado e julgado por suas atitudes pela igreja. Sabia disso? Quem senta aqui é visto, é observado. Quem fala aqui é julgado. Não se engane. Eu falo isso toda quarta-feira. Mas nem todo mundo que sobe aqui a igreja recebe. Fica por educação, mas não recebe aquilo que diz. Aí você vai entender por quê na outra, talvez ainda hoje não entenda. Tá? Compete ao obreiro atentar para algumas recomendações que se devem ser seguidas para que se destaque bem no serviço do mestre. Aspectos pessoais, por exemplo, apresentação individual, detalhes da roupa, limpa, bem passada, barba bem feita, cabelo cortado, sapato engraxado, unhas cortadas, podem fazer muita diferença diante de Deus e dos homens. Gentileza. Eu vi aquela frasezinha, gentileza gera. Há razões simples para sermos gentis e cuidado com todos. Uma delas seria a própria fé que pregamos, irmãos, pois seria no mínimo incoerente falarmos do fruto do Espírito, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e assumirmos uma atitude hostil ou rabugenta para com os irmãos. É por isso que eu peço, vou falar sobre isso. Pastor, cuidado com quem você bota na porta. Cuidado com o porteiro. A educação. O obreiro deve observar regras simples de boa educação, como aguardar sua vez de falar, pedir licença ao sair ou ao entrar, cumprimentar todos quando for possível, evitar gritarias, respeitar a hierarquia funcional, usando os pronomes de tratamento corretos, senhor, pastor, presbítero e tal, etc e tal. Você entendeu como é que é? Está dirigindo o culto? Vamos ouvir o evangelista fulano de tal. Vamos ouvir o pastor fulano de tal. Está conosco o presbítero fulano de tal. Está o doutor fulano de tal. É uma questão de educação, postura. O obreiro representa a própria igreja e por isso deve manter uma postura condizente com o cargo. Função ou atividade que estiver desempenhando, precisa o obreiro estar atento a detalhes como forma de estar sentado. Meu irmão, como é que o cara vem para o culto, aí se senta. Vai te deitar em casa, rapaz. Não é? Meu Deus do céu, são questões básicas, né? Deve evitar ficar sentado e encostado de qualquer maneira. Deve manter uma postura ereta, decisiva, séria na sua função. Também deve evitar conversas desnecessárias.
Meu Deus, tem lugar que eu vou pregar para ele, pastor, eu tenho que fazer assim, ó. Ô meu irmão, tem alguém pregando, aí tu vai pegar a tua Bíblia e vai ficar lendo, porque não está interessado em ouvir o que o cara está pregando. Eu fui pastor de uma igreja que eu tenho um viés evangelístico, eu gosto de cruzada, e nós ganhamos muitas vidas para Cristo ali pregando em cruzadas. E um belo dia numa cruzada, um jovem falou assim: só quem prega é esse pastor. Quem tem outro pregador entre nós, não? Se preocupe não, viu? Tudo que você fala, o pastor sabe, pode me dizer para o que é do cara, aí sabe. Chega alguém que diz. Aí no domingo eu disse: irmãos, hoje vamos ter uma mensagem. Olha, nem eu prego igual. A mensagem, o pregador de hoje é fantástico. Todo mundo ficou assim. Eu vou até dizer o nome dele que está aqui, né? Eu estou dirigindo o curso e falo assim: cante o louvor, tira a oferta, e depois ele não chama nada. O senhor prega, viu? Aí ele: eu, pastor? É. Pregador do senhor. Subiu, ficou atrevido, ele subiu no púlpito, pegou o microfone que lá saiu, sabe? Pegou o microfone. Prega, meu filho. Ela disse: eu não sou pregador. Depois vai sentar que eu sou, deixa comigo. Meus irmãos, para chegar onde eu cheguei hoje, eu sofri muito. Um dos piores inimigos que eu enfrentei fui eu mesmo. Porque quando eu comecei a pregar, Deus começou a usar, aí eu perguntava para o filho do cão, que não pregava lá mais nós, eu perguntei: ei, prega melhor que eu? Você não prega nada? E eu fui inchando. Na época eu era presidente da mocidade, eu fui visitar um tempo central muito grande em Fortaleza, e quando eu cheguei lá, alguém perguntou assim: quem é o presidente da mocidade? Sou eu. Teu nome? Antônio Filho. Tu é o quê? Tiago. Quem é o pregador? Eu tinha começado esse seminário teológico. Aí quando eu estou ali sentado, chegou o dirigente do culto. Quem é o teu filho? Eu disse: rapaz, engraçou aqui. Aí eu disse: afia a espada. Aí eu disse assim: está afiada até o cabo. Ô idiota burro. O cabo da espada afiada é cortar primeiro quem? Foi o que aconteceu. Quando me deram o microfone, eu disse: vou de cara. Foi a aula do grego que eu tive essa semana. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E eu vou explicar no inglês que aquilo é o dínamos, que aquilo é a martiria e tal. Eu falei: isso é uma maravilha. Quando eu li o Atos 1:8, que eu olhei para a Bíblia, página branca. Tudo que eu estudei, tudo que eu li, sumiu da minha mente. Eu olhei para a igreja e o povo dizendo assim: bora, cadê o grego? O grego do tu é bestas, vai, faz aí. Eu não preguei nada. Eu disse: os irmãos orem por mim, que eu não estou em condição de pregar hoje. Eu fui me sentar em pé com nada. E no outro dia a guerra, Satanás aqui, ó. Acabei com o teu ministério. Te destruí num culto que eu nem consegui pregar. Aí lá vai eu, jejuar, orar e orar. Deus me restaurou.
Não adianta se isolar. Deus disse, a partir de hoje, aonde você for pregar, que eu vou te levar em vários locais, mas aonde você for pregar, a palavra é minha, o povo é meu, a glória é minha, a unção é minha, o Espírito é meu, o louvor é para mim, eu é que opero maravilhas, você é apenas um canal. Temos que ter atenção no culto, iniciativa, envolvimento, equilíbrio e prontidão. Tudo é coisa do governo. Aspectos funcionais do culto são aspectos relacionados às funções eclesiásticas, à liturgia do culto. A liturgia muda de igreja para igreja, mas no básico é muito parecido. Dirigente do culto, ele tem que fazer o quê? Função geralmente desempenhada pelo pastor da igreja ou por quem ele indica. Certo? Aquele que estiver na responsabilidade de dirigir o culto, seja por escala prévia ou por determinação pastoral imediata, deve observar alguns requisitos. Quem dirige culto, você não é o pastor da igreja. Eu repetir que você não entendeu. Você que dirige culto, você não é o pastor da igreja. Acabe com essa frase nojenta. Eu estou à frente do trabalho. Você não está à frente do trabalho nenhum. Quem está à frente é o pastor. Eles, em igreja que eu sou pastor, eu faço reunião administrativa logo no começo e digo: senhoras, mocidade, missões, família, o escambau de departamento que tiver aqui, nenhum departamento funciona sem mim. Nenhum departamento funciona sem pastor. Você apenas representa o pastor naquele departamento. Você entendeu? Amém ou amém? Aqui eu vou dar uma live também, viu? É assim, meus irmãos. Tá bom? Aí fica o dirigente do departamento pensando que é dono do departamento. Aí eu vou convidar quem eu quero para pregar, quem eu quero para cantar. Na igreja que eu sou pastorado. Na igreja que eu sou pastorado. Tudo tem que passar por mim. Eu não sou pastor da igreja. É assim que funciona. É assim que tem que ser. Porque tudo que acontece aqui, pastor Ayrton Júnior, ele é pastor no campo de Bela Vista, de Gereissati 3. Mas o pastor dessa igreja é o senhor José Teixeira Neto. Ele representa o pastor Teixeira aqui. Lá onde você dirige congregação, eu sou o pastor aqui. Não, o pastor lá é o pastor Ayrton Júnior. O presidente é o pastor Teixeira. Você representa o pastor Ayrton Júnior lá. Temos que aprender isso, irmão. Porque parece que o diabo engana a gente. A gente recebe uma posição de agora eu sou a quarta pessoa da Trindade. Não é por aí. Não é por aí. À frente. Ele tem que estar preparado para essa importante tarefa, mesmo que tenha sido pego de surpresa. Não deve o obreiro estar despreparado. Meu irmão, venha para o culto com a mensagem pronta para pregar. Venha pronto. Viu? Eu já fui pego de surpresa em culto de doutrina. Está aí que prova o Valdir comigo. Em culto eu vou para a sede. Na sexta-feira eu chego lá, o pastor quer pregar hoje é você, meu filho. Pastor, deixa eu ir na casa me preparar. Dá mais tempo não, filho, agora. Te vira. E aí? Acontece. Observar a liturgia do culto. Irmãos, você quer deixar seu pastor alegre? Feliz da vida? Quer? Bisu de amém para vocês aqui, amém?
Quer deixar seu pastor feliz? Siga o modelo dele. Dirija o culto como ele dirige. Ele me fez uma pergunta uma vez, pastor, ele nem sabe disso. Eu tive aqui, a última vez que eu estive aqui, antes dessa, ele me colocou para dirigir essa terceira. E eu fiquei todo, ele sabe disso, eu fiquei todo perguntando, pastor, eu faço tudo. Ah, esse pastor não sabe dirigir culto. Sei, mas você dirigir do meu jeito. Quem é o pastor aqui? Ah, eu vou dirigir, pastor. Deixa comigo. Eu vou tirar o zinho da água, eu vou cantar, eu vou pregar, aceitar Jesus, depois me desvio, me reconcilio. Observe a liturgia, oração inicial, louvor congregacional, leitura da palavra, louvores avulsos, departamentos, momento do ofertório, palavra da oferta e louvor, ministração da palavra, apelo, aviso e bênção apostólica. É um culto, gente, é simples. Não é diferente, não. O dirigente pode a qualquer momento, durante o culto, convocar a igreja para fazer uma oração específica. Pode. Eu não quero inventar, não. Aí culpar o Espírito Santo. O Espírito Santo que mandou, irmão. Pelo amor de Deus. Pare com isso. Não quero inventar a roda no século XXI. Por favor. O dirigente do culto deve evitar que o culto esfrie. Uma coisa que eu tenho pavor. Em igreja que eu sou pastor, aqui tem uma banda massa. Parabéns pela banda daqui, viu? Eu não aceito nunca, se eu fosse um pastor aqui, cantar com playback. Para quê? Se tem a banda. É o desrespeito aos meus, não tem meu maestro. Meu playback. Playback não, vai tocar o tocador. Tem tocador aqui. Ou você não sabe tocar? Que cantor é tu? Aquele cantor que eu vou cantar, ele canta, ele toca em ré, eu canto em mi, aí eu digo assim, e mora comigo, o diabo não quer deixar eu cantar, não é para lá que eu esse meu irmão. O negócio de diabo, tu canta ruim demais, quer dizer, eu vou cantar. Vai lá. Recepcionista, porteiro, ele tem que ser, vamos lá, simpático. Está sempre com um sorriso para receber os convidados e visitantes. Se não houver outro obreiro para conduzir os visitantes aos lugares vagos, o obreiro recepcionista deverá conduzi-los aos lugares destinados ou que estão desocupados para evitar que estes fiquem em pé sem saber o que fazer. O recepcionista deve manter sempre pronto. Isso aqui eu anotei por questão de, sabe, uma pranchedazinha e caneta para anotar os visitantes. Eu não uso isso mais. Está conosco, irmão fulano, tá? Irmão fulano. Não, é um prazer. Onde estão os visitantes? É um prazer tê-los conosco aqui, sejam bem-vindos. Vamos ter tempo, tudo é muito importante. É como eu faço, eu não posso mudar aqui a regra da coisa, tá? Bom, olha só. Deve estar atento às crianças para não sair correndo no meio da rua. Meninos que zangou, pegue a criancinha com carinho, pelo amor de Deus. Leve e entregue a quem produziu o menino. Porque tem umas mães que chegam no culto e meu filho, destrua a igreja que é nossa. Não pode ser assim. Pode ser assim. Tá? O recepcionista deve comportar-se como uma sentinela. Nunca deve estar de olhos fechados ou distraído. Me perdoe, meu porteiro. Me perdoe, viu, meu porteiro? O porteiro sentado. O porteiro é em pé aqui, ó. Nem fora, nem dentro. É o olho do peixe e o olho do... Vou já encerrar, gente. O obreiro e a ética. A palavra ética vem do grego ethos, significa costume, disposição e hábito. Com o tempo passou a designar qualquer conjunto de princípios, ideias da conduta humana,
as normas a que devem se ajustar as relações entre diversos membros de uma sociedade. A ética é a teoria ou ciência do comportamento moral do ser humano em sociedade. É o conjunto de valores ou padrão pelo qual uma pessoa entende o que seja certo ou errado. A ética sendo a ciência da moral, isto é, de uma esfera de comportamento humano, torna-se de suma importância na vida de um obreiro que é modelo. Ética. Vamos lá. A ética do obreiro começa onde? Em casa. A minha mãe dizia assim: meu filho, isso que eu tenho as orelhas grandes, eu estou careca. Era cascudo com o chão. Quando eu ia para aniversário, eu queria mais nem ir. Porque minha mãe dizia assim: vamos para o aniversário do lado, vem cá. Não, mãe, não vou não. Vai, vem cá. Aí eu olho assim, ó. Você não impressiona nada a ninguém. Fique bem quietinho. Mamãe é a cabeça, viu? Velho Jeová. Meu Jesus. Hã? A postura do obreiro começa em casa. Minha mãe dizia: costume de casa é vaiar, e é verdade. E é verdade. A postura do obreiro começa em casa, pois é exatamente ali que todos sabem muito bem quem ele é de fato. Alguém põe Valdir, meu filho, vem cá. Ligeiro. Senta aí. Velho, quando é ligeiro, desculpa. Olha, está todo. Agora, né? O pastor foi visitar a casa do obreiro. Chegou lá, disse: meu filho vai receber o pastor. Digo: o pastor que se sente. Que eu vou já. O pastor tomando banho, eu vou já. Aí o pastor senta. Aí o menino, ó. Foi exatamente isso que o pastor perguntou. O que foi, menino? Mas eu estou procurando a outra cara do Senhor. Outra cara? É. Por quê? Papai disse que o Senhor tem duas caras. A ética começa em casa. Todo mundo sabe quem é a gente em casa. Eu ia trazendo ela hoje, mas não trouxe. Minha mulher não veio, eu ia trazer a Maria Clara, a minha neta, uma delas, né? Eu trago ela na outra quarta-feira, se der certo, aí eu compro para vocês a história. Nós somos conhecidos em casa. Prestem atenção. O obreiro começa em casa, pois é ali que é conhecido. Assim sendo, compete ao obreiro exercitar a ética em casa, no seio da família, das seguintes formas. Como é? Amando, respeitando e cuidando da esposa. Sendo o sacerdote do lar. Sendo o cabeça. O cabeça, eles. Eu falei o quê? Não fui eu que falei, foi Paulo. Sendo o cabeça. Não é a cauda, não, bichinho. É o cabeça. E tem marido por aí que ele é só o pescoço. Cabeça é a mulher. Tem marido, tem outro, tem pastor, eu conheço. E quem manda nele é a mulher. Não era para estar no ministério como esse. Porque tem hora que a gente escutar a mulher é uma coisa, mas tem hora que a mulher, amor, você quer o cajado de pastor para você?
Não, pô, então fique na sua. É por aqui o negócio. Você só viu as pernas, viu o corpo todo. Não é porque você, na hora certa eu vou agir, e acabou. Ah, é o cabeça. Evitando provocar a ira dos filhos. Tirando o que Paulo disse, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Sabe o que mais provoca a ira dos nossos filhos, irmão? Alguém quer saber? A nossa hipocrisia. Tem jovem que não está mais na igreja porque diz: a igreja do meu pai é boa, mas a fé do meu pai não vale nada. Eu não quero o Deus do meu pai para mim. Por que, meu filho? Porque esse Deus não conseguiu mudar o meu pai. Porque na igreja é a mesma coisa e em casa é outra. Evitando críticas à igreja, ao pastor da igreja, aos colegas de ministério, principalmente na presença dos filhos ou de presidentes. Chegar alguém perto de você depois do culto. Tu viu o que, irmão? Como é que o pastor estava hoje? Sai da mão. Pode expulsar, muito. Pode expulsar cada irmão. A ética do obreiro na igreja. Como é que funciona? A igreja é o ajuntamento do povo de Deus para a comunhão. E isso através do culto. Compete a todos, principalmente ao obreiro, um comportamento adequado. Como é isso? Respeito e simpatia para com todos. Desenvolver bons relacionamentos de amizade. Evitar gracejos indecentes, principalmente com as irmãs casadas e com as moças da igreja. Se eu for viajar e tiver que passar pelo Gereissati 3 e me lembrar ali na casa do meu amigo pastor, aí nós vamos tomar um cafezinho, bate na campainha dele, não sei nem onde é, onde eu vou descobrir. Bate na campainha, pastora Ana Paula abre a porta e diz: pastor, meu filho, tudo bem com o senhor? Tudo bem, pastor. Pastor Edson Júnior está? Está não, pastor, eu fui ali e volta já. Entre. Aí eu disse: não, eu esperar ele chegar. O senhor não confia no senhor ou não confia na pastora Ana Paula? Eu não confio no diabo, irmão. E na língua do povo. Então não entre. Seja ético. Seja ético. Bom, olha só. Não se envolva em falatórios, fofocas ou contendas. Isso não é coisa para assim, eu sei de tanta coisa, alguém chega. Teu filho está sabendo de quê? Eu lembro. Eu aprendi isso aqui, ó. Já viram os três macaquinhos? Exatamente isso. Funciona, viu? Funciona bem. Tá? A ética do obreiro com os colegas de ministério. Aqui não é lugar de disputa, meu irmão. Eles, aqui não é lugar de disputa. Você sabe quem é o cara que prega melhor aqui? Pastor Edson Júnior? É nada. Alguém pensou, sou eu. É não. O cara que prega melhor aqui no dele é Espírito Santo. Mais importante do que o que
você vive. Vamos lá. Então, cuidado. Fazer parte do ministério da igreja é uma honra sem par. Por essa razão, o obreiro ele deve ser um exemplo para os demais companheiros no que diz respeito à ética. Como é isso, pastor? Vamos lá. Respeitando e honrando a liderança da igreja. Pastor, só mais uma vez, fique em pé, bem, fique. É o senhor, por favor. Deixa a igreja viver. Eu quero ver esse cara, sério. Então presta atenção. Olha só. Respeitando e honrando a liderança da igreja. Pode ficar, pastor. Pode ficar em pé. Principalmente o pastor, independente da idade. Formação cultural. Posição eclesiástica. Da posição social ou da condição financeira. Ah, o pastor é mais novo do que eu. E daí? O pastor é ele. Ah, o pastor é sem analfabeto. E daí? O pastor é ele. Respeite seu pastor. Pode sentar com o pastor. Eu vim meu pai ia ficar certo uma vez, mas não tinha carro. E de ônibus com o presbítero, ele falou assim: vai lá na igreja fulano de tal, se o pastor fosse eu. Mas não é, né? Não. Aí Deus deu assim uma reviravolta, ele acabou sendo. Aí com 3 meses ele me chamou. Então, filho, diz, vamos dar um estudo lá? Por quê? Te vira. Que é isso? Te vira. Tu não disse naquele dia que se fosse tu, eu pintava o 7, o 8 e o 9? Vai, aproveita e pinta o 10 também, cara. Te vira. Vou não. Você não foi humilde. Vamos lá. Eu vou terminar. Olha só, gente. Evite concorrência ou competitividade com os demais. Aprendi com Jesus que todos estamos no mesmo nível de importância. Todos somos importantes. Tá? E vamos ficar de pé. Evite, só essa aqui para a gente orar. Evite denegrir, difamar ou macular a imagem do Senhor. Quem assim procede só expõe sua imaturidade, incoerência e incapacidade de exercer o cargo de Deus. Eu paro aqui. Quarta-feira que vem a gente continua para concluir. Amém? Eu gostei. Glória a Jesus, queridos. A paz do Senhor Jesus mais uma vez. Olha, só perdeu quem não veio. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Antônio Filho, porque eu sei, amém, pastor? Eu sei que ele tem uma agenda tarefada, além do pastorear, Deus tem esse chamado na vida dele. E nós, quando podemos, aproveitamos, porque, como o pastor falou,